Abra sua Bíblia, por gentileza, em Mateus, capítulo 7. Mateus 7, 24. Diz assim: todo aquele, pois, estou lendo Mateus capítulo 7, versículo 24 até o 27. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por esta manhã. A Tua palavra diz que esse é o dia que o Senhor fez para nós. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo, por esse dia. Nós pudemos dormir e acordar porque o Senhor nos sustentou. Muito obrigado por isso, Pai. A Tua palavra também diz que as Tuas misericórdias, elas se renovam em nosso favor a cada manhã. Portanto, nós entendemos que nesta manhã as Tuas misericórdias já se renovaram em nosso favor, e nós só temos motivos para Te agradecer. Muito obrigado por esse período de louvor, pela vida dos irmãos que chegaram antes aqui para se preparar e para ministrar a Ti e nos conduzir a esse período de ministração. Muito obrigado pelos professores que também se prepararam durante a semana, chegaram mais cedo e estão com uma palavra poderosa para ensinar aos nossos filhos. E nós Te pedimos que esta manhã seja marcada pela Tua palavra, o Teu Espírito Santo, dentro de nós, nos ensinando, nos convencendo daquilo que precisamos mudar e melhorar. Nós queremos sair daqui crescidos, aumentados, melhores do que nós chegamos. O nosso objetivo, e de acordo com a Tua palavra, é sermos cada vez mais parecidos contigo. Nos ajuda neste propósito, Pai. É isso que nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós íamos iniciar essa palavra, esse estudo na semana passada, mas não sei se você soube, mais um tio nosso, o irmão mais velho do meu pai, também aprove a Deus tomá-lo para si, O irmão Frederico. Então, se você não o conhecia, ele faleceu no sábado, não ontem, no retrasado. Meu tio já estava com a idade avançada, 87 anos, já estava doente há um bom tempo, Infelizmente, a sua mente ficou bem afetada aí pelo Alzheimer, e aí a pandemia derrubou o seu corpo. Ele estava bem do corpo e ruim da cabeça, e a pandemia, ele parou de andar, parou de se exercitar, e infelizmente ficou acamado nos últimos 2 anos e pouquinho, e no último sábado, então, há 8 dias atrás, ele veio a falecer. Então no domingo nós fomos lá participar do seu velório e enterro, Então, pouco menos aí de 40 dias, a van levou 2 vanes, olha só, puxa, está ali meu tio Olivo, segura aí, tio Olivo, está forte, abençoado, Completou aniversário esses dias, glória a Deus, e que ele fique bem, mas faz parte, Faz parte aí da nossa trajetória. E então estamos aqui hoje, glória a Deus. Você teve mais uma vez o estudo aí pelo pastor Nilo e tem sido uma bênção, amém? Nós temos aprendido muito aqui neste lugar e eu espero que você esteja aproveitando bem esse tempo de crescimento. Tempo de crescer, irmão, tempo de aprendizado não é tempo perdido, tá bom? Nós temos que
continuar aprendendo sempre. A escola dominical, ela é um período poderoso para que você saia daqui alimentado, crescido, cheio da palavra. Amém? Muito bem. Eu vou ler aqui esse mesmo texto, nessa Bíblia aqui, que eu acho ela muito interessante. Ela tem uma linguagem, né? Esse mais importante é o amor, um pouco mais, talvez um pouco mais simples para o nosso entendimento. Versículo 24 diz assim: todos os que ouvem os meus ensinos e seguem são ajuizados, como um homem que constrói a sua casa na rocha sólida. Embora a chuva caia em torrentes e enchentes subam e os ventos de tempestades batam contra a sua casa, ela não cairá, porque está construída sobre a rocha. Mas aqueles que ouvem os meus ensinamentos, ou os meus ensinos, e não obedecem, são loucos, como o homem que constrói a sua casa sobre areia. Porque quando as chuvas e as enchentes vierem, e os ventos de tempestades baterem contra a sua casa, ela cairá, fazendo um barulho medonho. As multidões ficavam admiradas, né? Aí já é o 28. As multidões ficavam admiradas com os sermões de Jesus, porque ele ensinava como alguém que tinha grande autoridade, e não como os líderes judeus. Muito bem, você viu recentemente, eu imagino que você tenha visto na mídia, normalmente no começo do ano, várias regiões, principalmente do Rio de Janeiro, mas em São Paulo também, acabam sendo acometidas aí por questões de chuvas fortes. E esse ano, diferente dos outros anos, que a gente só ouvia falar isso muito do Rio, né? Esse ano também começou no sul da Bahia, ali no norte de Minas, aconteceu aqui em São Paulo e aconteceu também no Rio de Janeiro, lá na região de Petrópolis. Eu não sei se você viu alguma cena, mas é exatamente isso aqui que Jesus falou. Ali as casas não estavam construídas, ou não estão construídas sobre areia, mas elas estão em lugares que não são lugares de terra firme. Elas estão construídas na beira de morros, lugares assim que não são tão firmes, construídos de uma maneira meio esquisita, que não é a correta. E aí, infelizmente, nós não estamos aqui fazendo juízo de valor se o motivo disso, mas estamos usando como exemplo e aprendendo com, neste caso, um mau exemplo, né? Uma situação que não é boa para ninguém. Mas aquelas pessoas construíram então suas casas de uma maneira não tão sólida. Provavelmente sem muitos cálculos, sem um trabalho correto de engenharia e de qualquer jeito, podemos chamar assim. E nós vemos isso muito. Você passa em lugares por aqui, nas ruas, que você vê algumas casas construídas, que você fala, meu Deus, escadas que não sei nem quem consegue subir nessas escadas. Então as pessoas vão construindo de qualquer jeito, vão dando ali o seu jeito para as suas construções. E aí quando vem a chuva, quando está sol, quando está tudo bem, passa. Você fala, olha que benção, deu certo. Mas quando vem chuvas fortes, aí é que nós vemos a dificuldade desses lugares. É exatamente disso que Jesus estava falando. Quando está tudo bem, a sua base e a minha, dificilmente ela é abalada, porque ela não é requerida. Se está tudo bem com você na sua família, não importa se a sua base está sólida ou não. Se está tudo bem com os nossos filhos, não importa muito se a nossa base está sólida ou não. Se está tudo bem nas finanças, não importa se a sua base está sólida ou não, porque enquanto não tem problema, a base não é requerida. Quando você vê um prédio desse aqui construído, aparentemente começa do rodapé para cima, mas se você pegar as fotos desta construção, ainda quando ela estava sendo preparada, tem mais bloco e ferro para baixo do que para cima. Eu gosto de olhar construções. Essa aí da frente, que o pessoal fez aqui, ainda não está pronto, né, na esquina, eles gastaram mais tempo construindo para baixo do que para cima. Alguns prédios, outro dia eu tive a oportunidade de ver,
né? Outro dia não, durante alguns anos, acho que 2 anos, no cruzamento da Alameda Santos com a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, foi levantado um prédio e eu passo ali todos os dias, é o trabalho ali. E eu vi desde o começo, desde que derrubaram o que tinha para começar a construir. Eles fizeram, é quase a mesma altura do prédio, para cima, foi aprofundado para baixo. Então, uma construção, para que ela fique boa, ela precisa de base. E eu começo lhe perguntando, e claro que você não precisa responder para mim, mas você precisa pensar, e eu também. Como estão as nossas bases? Como é que estão os nossos alicerces? O pastor Nilo tem ministrado aqui a respeito de finais dos tempos. Portanto, dias difíceis, dias que não serão fáceis. Vamos em Efésios. Essas palavras aí que nós lemos de Mateus foram palavras faladas por Jesus. Vamos em Efésios 6, 10, e nós vamos ter a oportunidade de ver palavras escritas por Paulo. Nós estamos falando aqui de textos muito conhecidos, talvez você tenha até memorizado. Acontece que nós vamos, enquanto você acha, eu vou comentando. Acontece que nós vamos passando pela Bíblia e pelos textos e pela vida e levando, sem levar muito a sério, sem de fato prestar atenção devida naquilo que nós estamos lendo e aprendendo, e até cantando. Efésios 6,10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau. Eu vou ler novamente o 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Aí Paulo começa a dizer como, né? Cingindo os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo e com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, ao abrir da minha boca, ou no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Muito bem. Paulo, então, está falando aqui algo muito parecido no conceito a respeito daquilo que Jesus falou sobre uma construção. Davi, no Salmo 119, e o versículo 11, ele falou algo que nós memorizamos e conhecemos muito, mas eu não sei se nós entendemos de verdade o texto de Davi. Diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aí você vê aqui na nossa igreja, o nosso pastor, incentivando-nos a ter a palavra memorizada. O que significa memorizada? Na mente. Alguém pode falar assim: mas isso é decoreba. Sim, para você memorizar, você tem que decorar. O processo de memorização é decoreba. Eu me lembro quando nós estávamos lá
naqueles cultos de segunda-feira, que foi tanto falado nos últimos dias, né? Lá onde nós começamos, e o pastor Disseu então desafiava-nos a toda semana trazer um salmo novo, não era um versículo, era um salmo inteiro. Isso começou, obviamente, com o passar do tempo, nós começamos a ficar mais treinados nisso. E eu me lembro que minha mãe pegava, eu e o Rafael, principalmente, para fazer esse período de memorização. E nós ficávamos lendo da seguinte maneira, por exemplo, vou ler aqui Efésios 6, 1. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Aí você tampa a Bíblia e fala, nós, filhos, sede obediente a vossos... E você fica repetindo aquilo 15 vezes, 20 vezes. Aí você memoriza um versículo. Isso é decoreba? É. Claro que é. Se você quiser usar de um termo pejorativo, né? Isso é decoreba. O processo é esse de memorização, pelo menos o nosso. Vós, filhos, você fica falando 20 vezes, aí depois que você conseguiu pegar aquele, você vai para o segundo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe, lê lá 10 vezes. Aí você consegue falar honra teu pai e tua mãe sem olhar. Aí você volta nos dois sem olhar. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Puxa, consegui 2. Agora. Aí você vai 3, 4, 5, 6. Tem salmo de 7, de 8, de 9. E eu ainda os tenho. Depois de um tempo, aí amanhã você esqueceu, porque foi decoreba. Amanhã você quase que, você tem uma noção, mas você não está com ele todo memorizado. Você vai passar mais algumas vezes. Depois de amanhã também, depois de amanhã também. Depois de 8 dias, repetindo isso e com a sua mãe no seu pé, no 8º dia você tem aquilo decorado. Aí você vai falar, então, na próxima reunião. E assim vai, irmãos. Aí você fala assim, mas isso é decoreba. Não, hoje, 30 anos depois, a grande parte dos textos que eu tenho no meu coração e que eu uso e que me saltam e vêm à mente a hora que eu preciso, foi daquele tempo que eu memorizei. Foi da escola dominical. O primeiro texto que eu memorizei quando eu cheguei na classe dos juniores, em 1989, foi 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Memorizei desse jeito, era um versículo só, normalmente na classe é um só, então fica mais fácil. Gênesis 1, 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Glória a Deus, irmãos. Valorize esse tempo de memorização de versículos, porque essas são as nossas bases. Como é que você vai se revestir da palavra contra os dardos, o que são dardos inflamados do diabo? Alguém arrisca a responder? Setas. O que são setas? Vamos traduzir para que fique bem compreendido por todos nós. Pois não, pastor? Isso, dardos são exatamente aquele, sabe aquele negocinho de tiro-alvo que você brinca, que tem os alvinhos assim, maior, vai diminuindo, aquele negocinho que você joga de brincadeira, aquilo é um dardo. A Bíblia está dizendo de dardos inflamados do diabo. Não são coisas boas, são coisas para te atingir. Eu vou te dar um exemplo. Você acabou de casar. Aí você está em casa bem, feliz da vida com o teu marido, recém-casado, uma maravilha. Sua sogra vem te visitar. E ela, ao entrar na sua casa, aquele momento de visita maravilhoso, você faz um bolo, prepara tudo ali para receber sua sogra. Ela olha para o filho dela, seu marido, e fala: você está comendo bem? Estou te achando tão magro. Irmã, se você não está revestida, por exemplo, de longanimidade, domínio próprio,
está tranquilo, está bem com a palavra de Deus, está resolvido, aquilo pode ser um dardo. Estou falando de uma coisa boba e simples, mas aquilo pode ser uma seta. Para quando a sua sogra for embora, você virar para o teu marido, que vocês estavam lindos, apaixonados ali, estava tudo bem. Quando a mãe dele vai embora, você fala, está vendo? A sua mãe não gosta de mim. Ela acha que eu cozinho mal. Ela acha que só ela sabe fazer comida? Pronto, virou um problema. Sabe por quê? Porque você não estava ali preparada para tomar essa flechada na orelha. Isso é um dardo. Estou dando um exemplo bem bobo aqui, tá bom? Um outro exemplo. Você está lá no seu trabalho e você não tem essas palavras no seu coração de que você é como uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem e tudo que você coloca a mão prospera. Você não está com isso super assim arraigado. Aí você comete uma falha. Alguém, um colega ou teu chefe fala, puxa vida, mas você só faz besteira, cara. Você não sabe fazer isso. Se você não sabe fazer isso, imagina alguma coisa mais difícil, ele te dá uma detonada. Aí você que não está com essa palavra firme no seu coração, o que você faz? Esses caras, aí você fica todo rebelde. Perigoso ficar até depressivo. Chora. Essa empresa não reconhece nada. Eu sou uma minhoca mesmo. E aí você fica chateado. Mas se você tem a palavra no seu coração, se você sabe quem você é, se você está resolvido, você sabe que você pode ter cometido uma falha pontual, mas você não é aquilo. Você não é um erro. Você não é um erro, você não está ali para dar errado, você está ali para dar certo. Aonde você põe a sua mão vai dar certo. Você cometeu um erro. Mas quando nós não estamos preparados, com as nossas bases bem alicerçadas, qualquer coisa nos abala. Imagine coisas fortes. Por que uma árvore muito altona suporta tantos ventos? Porque ela tem muita raiz para baixo. Então, meu irmão, você precisa, e eu também, aprofundarmos as nossas bases, as nossas raízes. Jesus falou sobre isso, falou sobre alicerce. Paulo falou sobre isso também, falou sobre revestimento. Palavra, não tem outra maneira, oração, o Espírito Santo, o seu Espírito sendo fortalecido todos os dias. Daquela maneira que Paulo fala em Gálatas 5, ali no versículo 22, no 16 ele começa a falar sobre as obras da carne, mas no 22 ele fala sobre as obras do Espírito, ou o fruto do Espírito. O fruto do Espírito não é do Espírito Santo, é do teu Espírito. O teu Espírito, esse mesmo que foi recriado, que nasceu de novo. Mas como está o nosso Espírito? Há algumas pessoas que confundem isso. O Espírito Santo habita em mim, mas ele não faz as coisas por mim. O que faz é o meu Espírito. O meu Espírito precisa estar fortalecido, recriado. Aí alguém pode perguntar, mas o meu Espírito, que Espírito é esse que eu tenho? Aquele mesmo de 1ª Carta Tessalonicenses 5:23, que nós somos um Espírito, temos uma alma e habitamos dentro de um corpo. O teu corpo, irmão, ele é finito, tem prazo de validade. Em algum momento, ele vai parar. Quando o teu corpo parar, para onde vai o teu espírito? E a tua alma? Eita, essa é a grande pergunta, não é? Você vai para algum lugar. Você tem 2 oportunidades de passar a eternidade. Ou com Jesus, ou longe dele. Então, eu espero, e nós esperamos, que todos nós aqui estejamos preparados. Mas eu fico todo confuso quando o pastor Nilo ministra, não sei se é hoje, se é amanhã, se é o mês que vem, se é o ano que vem, se é daqui a 10 anos, 20 anos, e eu já estou até com medo. Não, irmão, não fique com medo não, fique preparado. Fique preparado, preste atenção no que você está aprendendo, se revista, porque os dias maus estão por aí, já estão aí, batendo na nossa porta. E vão ficar cada vez pior. Não fique escandalizado, ou fique com as coisas que você vê na TV, no jornal, na mídia. É para ficarmos escandalizados mesmo, porque aquilo não faz parte da nossa vida, da nossa cultura. Mas você e eu precisamos de base para combater essas coisas. Amém? E aonde está a sua base? Na palavra de Deus, na oração.
no teu espírito, fortalecido todos os dias. É por isso que Paulo fala lá na primeira carta de Coríntios, capítulo 2 e versículo 9. As coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e ainda não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para nós, para aqueles que o amam. Aí no 10 diz assim, mas o Espírito Santo nos revelou. O Espírito Santo, que sabe de todas as coisas, na nossa versão tem um termo bem legal, ele prescruta as profundezas de Deus. Ele sabe, o Espírito Santo sabe. O Espírito Santo está onde? Está onde? Dentro de nós. Garrado no teu espírito. Garrado é o mineiro que fala. Está agarrado no teu espírito, o Espírito Santo. Então, o teu espírito tem que pegar essas coisas, essas revelações. Como? Através da oração. Vá orar. Por isso que na mesma carta de Coríntios, lá na frente, Paulo fala muito sobre orar em línguas. Porque é na oração em línguas que você vai perceber e receber no teu espírito aquilo que o Espírito Santo tem para te revelar. E de repente, uma coisa que estava indecifrável para você, pum, se abre, uma revelação. É o Espírito Santo de Deus transferindo para o teu espírito. Isso é crescimento. Isso é crescimento. Mas quem que precisa, veja bem, vamos voltar aqui ao texto. Jesus falou que quem constrói a casa, é Jesus ou é o homem? Hã? Diga eu. É você, sou eu. Paulo falou, quem que se reveste? Paulo? Ou cada um de nós? Revestivos. Ele está te dando uma direção. Revestivos, você. Não é Paulo que vai se revestir por você, não é Jesus que vai se revestir para você, e não é o Espírito Santo que vai fazer o trabalho, é você, sou eu. Cada um de nós. Sabe qual que é o problema? É que nós queremos que as coisas venham prontas, porque nós estamos acostumados a comer no McDonald's. Você está com pressa, você vai lá no drive-thru do McDonald's, você entra lá e fala, eu quero número 1, e assim, uma coca e não sei o que, tá, pum, e alguém te entrega um pacote, você vai lá e come. Você não fez nada. Isso se chama fast food, comida rápida. E nós queremos tudo isso rápido também. Ah, eu estou na igreja há 10 anos, Senhor, então faz aí, me dá um número 3, com batata frita. Não, não é assim que funciona, não. Tem que ter trabalho nosso. Tem que ter busca. Por isso que a Bíblia, irmãos, é um mapa. A Bíblia é um mapa. O pastor Rui gosta de chamar de manual, né, do fabricante. Mas você pode ver como manual, pode ver como mapa. O fato é, você tem que decifrar esse mapa. Você tem que entender esse mapa. Você tem que se aprofundar nesse mapa. Se você tem dificuldade sozinho, vá ouvir pessoas que falam sobre. Por exemplo, aquele texto, eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Isso é o quê? Busca. A Bíblia te dando uma dica, como você encontrar. Encontrar o quê? O que você precisa encontrar, as bases. Aí as pessoas estão trazendo conceitos errados para dentro da igreja, e estão. E eu vou te mostrar um daqui a pouco. Por quê? Porque falta base. Aí a igreja engole. Por quê? Porque falta base. Aí você ouve uma palavra aqui toda distorcida, esquisita, uma comida meio coisada, e você engole e fala, nossa, agora fiquei todo confuso. Não, irmão, não fique confuso. Rejeite. Rejeite. Aquilo que não é de Deus, rejeite. Se você tiver base, sabe, eu aprendi uma coisa importantíssima que tem servido para a minha vida. As pessoas que trabalham em banco, está ali a Gisele que trabalha em banco. A Nádia já trabalhou em banco também, provavelmente tenha mais gente aqui que trabalha em banco. As pessoas que trabalham em banco, elas têm cursos, têm treinos, e não só em banco, tá? Caixa de supermercados, esses postos que mexem muito com dinheiro. Hoje em dia, o dinheiro de papel está em desuso cada vez mais, sendo trocado pelo dinheiro eletrônico, mas ainda tem.
Aí você pega uma nota de R$ 100, você não sabe se ela é... Eu não sei se ela é verdadeira, se ela é falsa, porque os especialistas vão fazendo as falsas cada vez mais parecidas com as verdadeiras. E não para de se inventar nota falsa. Para quê? Para pegar quem não sabe. Mas a pessoa que trabalha com isso, ele não fica aprendendo sobre as notas falsas, porque não para de vir nota falsa no mercado. Sabe o que ele vai se aprofundar? Na verdadeira. Ele pega a verdadeira. Então uma pessoa que trabalha no banco, ela olha para a verdadeira, ela sabe cada milímetro daquela nota, como ela tem que ser. Cada detalhe, olhando pela luz, olhando no tato, cada item, as escritas. E você nunca vai ver uma pessoa perdendo tempo de conferir nota de R$ 2, porque são R$ 2. Mas as pessoas, vai no supermercado e dá uma nota de 100, para você ver se o caixa não fica... Você nunca viu isso? Eu vejo sempre. Sempre que eu dou uma nota maior, ele fica... De 200, então, as pessoas têm até medo de pegar. Mas a pessoa fica olhando, tateando ali. Por quê? Porque ele sabe a referência é a verdadeira. Agora eu vou ficar estudando eu preciso ver o que o budismo tem para me enganar. Então eu vou estudar o budismo. Não, eu não preciso, porque eu tenho que me aprofundar na verdadeira. Eu vou ler o Evangelho segundo Allan Kardec, para eu poder me aprofundar e ninguém me enganar. Não, eu sei da verdadeira. Eu vou ler o livro das Testemunhas de Jeová. Não precisa, eu sei do verdadeiro. Agora, se você não sabe do verdadeiro, irmão, qualquer pessoa que bate na tua porta, te dribla. 1 hora, é perigoso entrar na tua casa, tomar o teu café e ainda te convencer quase a se batizar. Porque você não está sabendo da verdadeira. Então, se aprofunde. Olha só, nós estamos vivendo esse tempo aqui. Não fique bravo comigo não, hein? Vai continuar me amando? Amém. Vou considerar que todo mundo falou. Olha só, outro dia eu pus aí até a referência, né, da ministração. No dia 17 de setembro do ano passado, eu fiz uma ministração aqui no culto da noite, bem corajosa. Ela chama assim, Retomando a Cultura Bíblica. Você pode procurar lá, nas playlists do canal do Parque América no YouTube, você pode ver a ministração completa. Uma semana depois, a nossa pastora me mandou um vídeo falando sobre essa Bíblia aí. Bíblia da Teologia Inclusiva. Muito bem. Todo mundo sabe o que é inclusão? Tivemos poucos sims e quase... Alguém não sabe o que é inclusão? Se você não falar, eu não vou explicar. Todo mundo sabe o que é inclusão? Então fala. Alguém não sabe o que é inclusão? Levanta a mão. Aí, obrigado, irmão. Isso aí. Turma fica com vergonha. Fale aí, meu filho. Responda. A inclusão é um conceito novo, onde as pessoas estão brigando para que as minorias sejam incluídas, tenham os mesmos direitos que todos. As minorias tenham os mesmos direitos que a maioria. Mas isso, irmãos, é um conceito, e eu vou aqui falar, eu peço a licença, né, de explicar a quem está nos ouvindo aqui, na internet, qualquer que seja o canal, que todas as coisas que nós falamos aqui são com base bíblica. Amém? A nossa base é a bíblica. E se eu faço tudo com base na Bíblia, esse é o meu princípio. Eu não estou falando aqui do que eu sei ou do que eu acho, porque o que eu acho, como diria o meu pai, não está escrito. O que está escrito é a palavra de Deus. E a Bíblia diz de si mesma que toda palavra foi divinamente, ou é divinamente inspirada. Mas foi escrita por Paulo, mas foi divinamente inspirado. Mas foi escrita por Moisés, mas foi divinamente inspirado. Mas foi escrita por Isaías, mas foi divinamente inspirado. Para ensinar, instruir, corrigir, redarguir, fazer-nos crescer. Então,
eu fico com a Bíblia. Amém? Ah, mas eu não concordo muito. Tá bom, é um direito seu. E nós respeitamos quem não concorda muito, ou quem concorda nada, ou quem concorda com quase tudo. Mas nós aqui concordamos com tudo. O que a Bíblia diz é a nossa regra de vida. Amém? Esse é o nosso princípio. Por que para nós não faz sentido a inclusão? Eu já vou explicar a inclusão. Porque a Bíblia diz, Deus não faz acepção de pessoas. É isso ou não é? Irmão, se Deus... Fui tirar um mosquito que bati no... Se Deus não faz acepção de pessoas, eu não sou filho de Deus? Eu não sou aqui guiado pelo Espírito Santo? Eu vou fazer acepção entre o pastor Francisco e o pastor Nilo, só porque o pastor Nilo é branco e o pastor Francisco é negro? Não. Para mim, o pastor Francisco é igual ao pastor Nilo, exatamente igual. E a irmã Norina é igual à irmã Ruth. Independente da irmã Norina ser negra e a irmã Ruth ser branca, mas para mim elas são iguais. E é o mesmo conceito que eu transfiro para dentro da minha casa, para o Heitor. E ele não tem que ter diferença nenhuma entre a Cida e a irmã Denise. Ele tem que amar as duas. Essa é a nossa base. O pastor Marcelo é um pouco mais moreninho que eu, mas não é tão morenão como o pastor Francisco. Mas ele, eu, o pastor Francisco, somos iguais. Você tem dúvida disso? Você tem dificuldade de ouvir uma ministração do pastor Francisco ou do pastor Marcelo, porque eles são um pouco mais morenos do que eu? Não. Pelo amor de Deus, e a igreja não pode entrar nessa, irmãos. A inclusão é isso. Ah, nós vamos aqui, puxa vida, se nós temos 7 pastores, então tem que ser... Não, irmãos, nós não olhamos para a cor das pessoas, nós olhamos as pessoas. E eu lhe peço perdão se você, por algum motivo ou em algum momento, tenha percebido preconceito de algum de nós. E eu lhe peço perdão por isso, porque você não merece e não precisa. Todos nós somos iguais. E se entrar algum homossexual aqui, nós vamos ter preconceito com ele? Não. Ah, mas ele nada, ame ele, abrace ele. Do mesmo jeito que você abraça a irmã Norina. Sabe por quê? Porque se você faz preconceito, pode ser que daqui a alguns anos o seu neto seja essa pessoa. E aí? Você vai amá-lo do mesmo jeito. Isso não significa, e nós vamos falar já disso, que você não vai mudar as suas bases, os seus princípios. Nós temos alguns princípios, nós temos vários princípios, de acordo com a palavra de Deus. E nós não vamos mudá-los. Mas alguém perguntou para Jesus, quais são os maiores mandamentos? Jesus resumiu em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo, como a ti mesmo. E eu lhe pergunto, meu irmão, quem é o teu próximo? Quem é o teu próximo? Qualquer pessoa que precise de você, que esteja ao teu lado, é o teu próximo. Se entrar alguém aqui que crê totalmente diferente de você, é o teu próximo. Ame ele, derrame amor, porque é o mesmo que Jesus fez. Eu não vou falar Jesus faria, Jesus fez. Porque Jesus morreu há 2000 e alguns anos atrás, por amor de todos nós. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Quem é o mundo? Todo mundo. Mas as pessoas estão querendo trazer para dentro da igreja, por quê? Porque falta base na igreja, a inclusão. Então vamos fazer os textos que deixe um pouquinho certo ali que, puxa, é possível uma relaçãozinha, não só entre homem e mulher. Não, nós não vamos mudar essa base. Para a Bíblia, existe homem e mulher. O relacionamento é entre homem e mulher. Ah, mas eu penso diferente. Nós te amamos, nós respeitamos, mas o nosso conceito não vai mudar.
Nós não vamos, mas eu quero vir aqui, eu ouvir a palavra de Deus e ficar aqui congregando com vocês. Fique, você é bem-vindo e nós vamos te abraçar, nós vamos te amar, nós vamos derramar amor por você e nós não vamos ter preconceito com você. Amém? Amém. Mas nós não vamos mudar o nosso conceito. E se os nossos filhos pensam assim, nós vamos tentar ensinar a eles o nosso conceito, o conceito bíblico. Se você lembra do texto que nós lemos, das palavras de Paulo, o que ele disse? A nossa luta não é contra carne e sangue. Não adianta você ficar degladiando contra os teus filhos, ou eu também, contra os netos, contra os vizinhos, contra os sobrinhos, contra o mundo. Não, irmãos. Existem táticas. E essas táticas a igreja está perdendo, porque quer ficar discutindo na letra. Na letra só vai dar debate. Bobeira. Nós vamos ficar 12 horas debatendo e não vamos conseguir convencer a pessoa. Talvez ela nos convença, a gente vai ser convencido ou não. Bobeira. Não fique discutindo, não. Vá orar. Agora, nós que temos filhos, nós que temos crianças na escola dominical, nós precisamos colocar a base, justamente para que quando crescer, as notas falsas não enganem. O problema nosso é que nós estamos deixando de conhecer a nota verdadeira, e aí a nota falsa cresce. Amém? A igreja não pode entrar nessa, meu irmão. Você não vai ouvir aqui, pelo menos de minha parte, de hoje até o dia 2 de outubro, que é a eleição, nós falamos aqui, vote no Zé, vote no João, vote no Pedro. Não, você vota em quem você quiser, você é livre. Você sabe disso? Sim ou não? Sim, se você tem título, irmão, você vota em quem você quiser. Agora, o que eu tenho a obrigação moral de te dizer é, você tem uma base. E você, se você é crente e segue essa base, você tem que andar de acordo com ela. A Bíblia diz, você está em dúvida? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quem tem ouvidos, ouça. Mas eu não concordo. Eu não falei nada para você concordar ou discordar, eu falei para você seguir a Bíblia. E o Espírito Santo que está dentro de você. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos avançar. Então, se você recebeu uma Bíblia inclusiva, agradeça, mas vai para a nota verdadeira. Corra dela. Há uns dias atrás, foi só o dali que, voltou. Há uns dias atrás a Elma ministrou aqui 2 cultos à noite, e ela falou sobre um conceito. E eu quero fazer eu gostei muito. Não se preocupe muito em entender o que está escrito ali não, eu já vou te falar. Ela falou sobre uma ferramenta chamada Roda da Vida. Talvez você não tenha estado aqui nesse domingo à noite, e você não ouviu ela falar sobre isso. A Roda da Vida diz o seguinte, que a nossa vida, irmãos, não é só vir na igreja não. Você sabe disso? Sabe, não sabe? Mesmo porque, quando você vai embora para casa hoje, o que você faz? Almoça. Isso prova que a sua vida não é só vir para a igreja. Porque se você não trabalhar amanhã, domingo você não tem almoço em casa. Olha que coisa, entendeu? Uma coisa amarra a outra. A sua vida é dormir, a sua vida é ter filhos. Os filhos querem só vir na igreja? O que mais que eles querem fazer? Brincar. Eles querem ir para a escola. Aliás, não querem, mas eles precisam. Eles querem roupa, você quer roupa também. A sua vida tem um monte de coisa. Sua vida não é só vir na igreja, não. Mas tem gente que confunde, acha que a vida é só vir na igreja. E aí pega essa palavra de Mateus, de Jesus, falando sobre a construção, e de Paulo, falando sobre o revestimento, e traz tudo só para a igreja. Não, mas na igreja, olha, sua vida não é só a igreja, não, irmão. Sua vida tem um monte de coisas que compõem a sua vida. Embora a Bíblia diga que a sua casa não é aqui, que a nossa pátria é a celestial, mas você está aqui, e você precisa viver bem aqui. Quando Jesus falou em João 10:10, eu vim para que tenham vida,
e vida em abundância. Ele estava falando daqui ou do céu? Daqui. Porque no céu vai ser uma maravilha. No céu o ladrão não vai roubar, matar e destruir. Ou vai? Não vai. Tá falando, o ladrão nem vai entrar lá, coitado. Já foi expulso de lá. Há muito tempo. Então lá não vai entrar o ladrão, só vai entrar você, se você estiver preparado, e eu também. Então, ele está falando daqui. Aí nós olhamos para essa palavra e falamos, mas por que as coisas estão dando errada com os meus filhos? Está dando tudo certo para mim. Olha, na igreja eu sou uma bênção, eu sou da diaconia, eu sou pastor, eu sou da intercessão, eu sou demais, eu quase vou. Mas em casa está cheio de problema. Por quê? Porque nós olhamos para essa palavra de base e pensamos só na igreja. Essa roda da vida aí tem 10 itens, tem 12 nessa aí, mas vamos desprezar e vamos seguir os 10 que eu coloquei aí. A nossa vida tem a questão espiritual, ou não tem? Sim ou não? Sim, muito bem. Como é que você se prepara? Orando, lendo a palavra de Deus, se aprofundando, orando em línguas. É isso que nós falamos aqui. Mas a sua vida também, adianta, irmão, você está voando no Espírito, mas você está com diarreia faz 5 meses, perdendo peso, vomitando tudo que come. Faz sentido? Você está bem espiritualmente e sua saúde está péssima? Sim ou não? Quem tem que cuidar da sua saúde? Você. Percebe como a nossa vida não é só a igreja? Você é a igreja onde você estiver. Quando eu falo a nossa vida não é só a igreja, não é só esse templo aqui. Você é a igreja. A igreja tem que estar bem. Como é que a Bíblia, Jesus, vai contar com você para o ID, para as questões de atender as pessoas, para a diaconia, para qualquer que seja a obra, se você está quase morrendo? Eu não estou falando daqueles irmãos idosos que já gastaram suas vidas e se deixaram gastar. Eu estou falando de pessoas jovens. Não faz sentido, irmãos, nós jovens, e eu digo nós jovens, estou falando no termo de que nós somos mais jovens do que os nossos líderes. O pastor Disseu já passou dos 80. Eu tenho a metade da idade dele, ele tem idade para ser meu pai. Não faz sentido que eu, com a metade da idade dele, por relaxo, esteja com a minha saúde toda debilitada. Principalmente quando eu olho para ele e vejo ele com o dobro de idade que eu tenho, com a sua saúde ótima. Então, a nossa vida não é só orar e ler a Bíblia, eu preciso cuidar da minha saúde também. E você? Também. Precisa ir ao médico, precisa comer melhor, precisamos não ser glutões, precisamos ser moderados, equilibrados, fazer as coisas de maneira correta. Quando você tomar uma bronca de alguém, ô irmão, você está comendo muito, receba, fique ofendido não, coma menos, não é? Eu tenho tomado muito ultimamente, porque eu tenho que comer mais salada e menos, também, então receba, vamos comer salada. Faz parte, irmãos, temos que equilibrar. É fácil? Não é fácil. Quem aqui, não, mas eu gosto mesmo é de salada, não gosto de carne. Eu não sou assim não, se salada fosse bom, meu conceito é que tinha rodízio de salada. Mas não tem rodízio de carne, porque carne é melhor, para o paladar. Tem outro dia eu falei para minha mãe, ela falou, come salada. Eu falei, não, eu como bife, que a vaca já comeu a salada, eu comi. Mas não vale. Tem que comer salada. Tem que comer salada. Mas tem que equilibrar, percebe? Família. Adianta, irmãos, você está bem, você está voando. Você está bem, está uma benção, todo mundo te ama na igreja, você é demais. Você, nossa, é uma benção. Mas tua família está toda perdida. O que está faltando? O que você acha que está faltando? Alguma coisa está errada. Mas é a igreja que é culpada, é Jesus, é Paulo. Não, Paulo falou, revesti-vos, você. Se alguma coisa está dando errado na minha família, o culpado sou eu. Quem está falhando sou eu.
Eu não estou te julgando, não. O que é errado? Cada um de nós é que sabe o que é dar certo e o que é errado. Eu tenho o meu conceito do que é dar certo, você, de repente, tem o teu. Amém. Não estou fazendo juízo de valor disso, não. Cada um de nós tem que analisar, dentro daquilo que você entende, a sua família está bem? Se na tua cabeça está bem, glória a Deus. Mas eu preciso te falar que você precisa se preocupar com a sua família. Os teus filhos estão bem? A tua esposa está bem? O teu casamento está indo bem? É isso, família é isso. Os teus parentes estão assistidos? Está todo mundo bem? É isso, família. Amor. Amor aí podemos falar sobre a questão de relacionamento. Você é uma bênção, irmão, mas você não consegue se relacionar com ninguém. Você não arruma namorado porque ninguém aguenta ficar perto de você, não pelo teu cheiro, pela tua aparência ou pelo teu hálito. Estou falando aqui pela tua maneira de ser. Você é um mala. Você é insuportável. Não dá, você precisa corrigir, precisa equilibrar. Mas eu sou uma bênção, eu falo 12 idiomas dos anjos. Tá bom, mas não sabe se relacionar. E aí? Está equilibrado? Hã? O Bona. Mas está equilibrado? Nós precisamos, um poliglota das línguas, mas não consegue se relacionar com ninguém. Tem dificuldade para se relacionar em casa. Tem dificuldade para se relacionar no trabalho. Está equilibrado? Não está. Social. Você não ajuda ninguém. Você não faz nada social, nada. A gente fala aqui da limpeza, você fala, eu não, tem um monte de gente aí, as irmãs que vão, eu não vou. Tá bobo, irmão. Não, aqui passar a noite, o quê? Não, ele que durma lá. Isso é social, sabia? Nós falamos outro dia aqui, isso é plantação e colheita. Aliás, um dia pode ser você. Isso não é uma profecia, isso é uma constatação. Todos nós ficaremos mais velhos e podemos ficar debilitados. O pastor Maurício outro dia estava bem, agora está precisando. Eu vou pensar assim, não, ele que se vire. Não, irmão, isso é social, nós nos preocuparmos uns com os outros. Nós precisamos equilibrar isso. Mas eu prego, e aí? Mas eu canto, nossa, eu com meu violão, voz e violão. Meu Deus, eu sou o João Alexandre. E o que adianta? Se você não equilibra. Intelecto, é importante? Mas eu já tenho 80 anos, agora eu não vou mais conseguir aprender. Amém. Não estou falando para você que tem 80 anos já, o que você tinha que aprender, que você tinha que batalhar, você já fez. Mas acontece que nós precisamos incentivar as pessoas mais jovens da igreja a estar preparados. Irmãos, eu creio nisso, que a base para todas essas coisas que a igreja passa hoje, ou é culpa da igreja, ou é por causa da igreja. Eu vou lhe dar um exemplo. O nosso país está discutindo aí aborto. Você sabe disso ou não? Sim, está na pauta, aborto. Você é a favor do aborto ou contra? Você tem dúvida? Não pode nem titubear. Você é contra, irmão. A Bíblia é contra. Ok? Aí nós temos uma pessoa lá, que acabou de entrar no Supremo Tribunal, STF, não sei, obrigado, que tem os mesmos princípios que os nossos. Mas eu não acredito nessas coisas, porque olha os escândalos dos pastores. Irmãos, eu olho para nós, eu olho para mim. Se as pessoas estão fazendo coisa errada, é problema delas. Eu vou olhar para quem está fazendo a coisa certa. Amém? Nós precisamos nos preparar. A igreja precisa incentivar os meninos e meninas a estarem preparados. Mas Jesus já vai voltar. Você falou data, Nilo? Não tem data. Se for amanhã, nós vamos. Se for daqui 100 anos, nós vamos. Se for daqui 50, nós vamos. Mas a igreja precisa incentivar os meninos e meninas a estarem preparados. Irmão, se depender de nós, nós temos que orar para que tenha pelo menos 5 lá.
que tenham os mesmos conceitos nossos. Assim, quando entrarem essas pautas, não vai ter dúvida, vai ter equilíbrio. Agora tem um monte de gente lá que só pende para um lado e a igreja não preparou ninguém para estar lá. E você e eu aqui bobos, achando que está tudo normal, não está não. E o pior, né? Até dentro da igreja as pessoas já estão querendo começar a concordar com o que está sendo falado erradamente. Não podemos, nós temos que estar preparados e para isso precisamos de base. E a base quem que é? É o que eu acho? Não, é a Bíblia. É a palavra de Deus. Então, é importante o intelecto, a instrução? Claro que é. A Bíblia diz, filho meu, Provérbios 19, 27, nunca deixe de aprender, porque até aquilo que você aprendeu, se você parar de aprender, você esquece. Então, continue aprendendo, leia a Bíblia. Irmão, você ouve aqui o pastor Disseu, 84 anos, ele vem aqui e fala para nós, olha, eu leio Efésios não sei quantas vezes. E por que nós ficamos nos limitando? Você não tem o que ler? Leia a Bíblia. Leia um livro, vá se instruir. Você que é jovem, por favor. Precisamos avançar e melhorar, amém? E crescer. Não fique desanimado, não. Ah, não vale a pena sim aprender. Emoção, precisamos cuidar das nossas emoções. As pessoas estão doentes emocionalmente. Por quê? Porque não cuidam dessa questão. Nós precisamos cuidar. Precisamos olhar para isso também. Se você vê alguém reclamando para você que está triste, está com depressão, está não sei o quê, não tem aquela atitude, isso é frescura. Não é. Não é frescura. Se você não sabe do tema, não julgue, isso é frescura, isso é bobeira. Não, irmãos. Você não se preparou para isso, nem eu. Então nós temos que ajudar essas pessoas. E nós também estarmos preparados, ficarmos bem com nossa emoção, preparados para não cair nessas tristezas profundas, depressão. Cuidado com aquilo que você assiste, cuidado com aquilo que você recebe. Você fica o dia inteiro recebendo coisas ruins, colocando coisas más diante dos teus olhos, recebendo informações pesadas, negativas, más notícias. Irmão, você vai ficar triste. Triste. Uma vez eu ouvi o Datena falando, sabe quem é o Datena, né? Todo mundo sabe. Aquele que faz aqueles programas de só má notícia. Ele falou que ele é carregado. Ele falou, eu choro de noite, tanta má notícia. Você acha que faz bem isso para alguém? Aí você deixa metade do tempo da tua casa ligado no Cidade Alerta. Meu Deus, como é que pode ter tanta desgraça assim? É só desgraça, irmão. E isso dá audiência, porque o povo coloca esse jornal de manhã, de tarde, de noite, de dia, e você assiste. Fica lá comendo porcaria. Assiste isso não, coloque coisas boas diante dos seus olhos. A Bíblia diz, não coloque coisas más diante dos seus olhos. O Evangelho é boas novas. Salmo 101, 3, é esse texto? Salmo 101, 3. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam e nada se me pegará. Irmãos, fique com a Bíblia. Fique com a Bíblia, seja equilibrado. Mas eu vou ser alheio às coisas que estão acontecendo? Não, você precisa saber das coisas importantes. Você precisa ficar sabendo que o motoqueiro na rua 2 caiu e cortou a cabeça e foi atropelado. Para quê? O que vai te acrescentar isso? É só isso. Essas reportagens aí. Lá no Nordeste o cara ficou bravo, matou 12 vizinhos. O que isso muda na tua vida, irmão? Só informação ruim. E você ainda vira roda de conversa. Você vai tomar café na casa do outro. Nossa, você viu um motoqueiro lá no Nordeste, matou 12. Acrescentou o quê? Seu cavaleiro do Apocalipse, só traz uma notícia. A Bíblia diz para você falar salmos, hinos, cânticos espirituais. E aí você fica no grupo do WhatsApp da família, o motoqueiro, o cara lá no Nordeste ficou bravo, matou 12. E aí, irmão, o que acrescenta isso? Sai para lá.
E ainda põe a foto dos 12 decapitados. Ai, coisa horrorosa. Fala de coisa boa, irmão. Evangelho, boas novas. Jesus falou de coisa boa. Felicidade. Isso faz parte, né? A gente tem que propagar essas coisas. Bem-aventurado. Jesus falou sobre bem-aventurança. Bem-aventurança é feliz, felicidade. O que você tem feito, né, para ser uma pessoa melhor, alegre, ter uma cara boa, uma feição boa, né? Há um texto que diz: o coração alegre aformoseia o rosto. Irmão, se você está com cara feia, é porque seu coração está triste. Se o seu coração está triste, é porque tem alguma coisa ruim não te deixando ficar bem. Eu não estou falando que cada um de nós tem os nossos dias de não estar bem, não é disso não. Faz parte da nossa vida. Nem todo dia é só alegria, não. Mas tem gente que está sempre numa situação assim, está passando, então procure ajuda. Eu já falei aqui, né? Não espere o leite derramar. Procure ajuda. Se você está passando por uma situação de prova, peça ajuda. Não é comum. O deserto é uma passagem. Não é comum alguém estabelecer uma tenda no deserto e fica lá 12 anos, passando prova no deserto. Não. Jesus passou muito tempo, 40 dias, saiu. Agora você fala: nossa, eu estou no deserto desde que eu nasci no deserto. Não, irmão, você não pode, não está normal. Você percebe que não está comum? Tem alguma coisa errada? E nós temos que trabalhar sobre isso. A igreja está aqui para te ajudar sobre isso. Amém? Carreira. Se você não está indo bem, peça ajuda. É importante você... isso é bobeira, não, eu faço o que me vier à mão para fazer. Se alguém me chamar para carregar lata, eu carrego. Se alguém me chamar para limpar, eu vou. Se alguém me chamar... Você tem quantos anos? 80? Não, tenho 23. Irmão, então vai trabalhar, vai ter com a formiga. 23 anos e não se preparou, não quer se preparar para nada. Tem que se preparar. Se você tivesse 70, 60, beleza. Não teve oportunidade, ok. Mas nós estamos falando com jovens hoje, que estão acomodados e não se preparar. Sabe, uma vez, nós fomos em uma das nossas igrejas, faz bastante tempo isso, e eu posso usar o exemplo. O irmão me autoriza. Nós fomos numa reunião de jovens, numa das nossas, um intercâmbio, né? Faz muito tempo. Você vê como faz tempo. Eu e o Samuel estávamos à frente do jovem, faz muito tempo, mais de 20 anos. E nós fomos lá, fazer um intercâmbio com uma igreja das nossas. Aí chegamos lá, tal, a gente conversando com os meninos, e eu gosto desse assunto. E eu falei: ei, o que você faz? Trabalha com o quê? Mas menino grande já, 20 anos. Eu trabalho no Lava Rápido. Falei: legal, mas você é dono? Não, eu lavo os carros. Não, legal, mas você está se preparando para quê? Não, eu lavo rápido. Mas tem quantos anos? Tenho 20. Você está estudando o quê? Não, nada, eu parei na 7ª. Não, mas você vai continuar no quê? No lava rápido. Falei: irmão, mas você precisa estudar, né? Porque ou você não vai casar. Não, vou, já estou aí de olho, orando e vigiando. Falei: então, irmão, veja bem, você acha mesmo que você vai conseguir sustentar uma família? E amém, glória a Deus pelo lava rápido. Mas você acha que você não é nem o dono? Você vai conseguir sustentar? Você tem casa já? Não. E aí? Não, mas não dá para estudar, irmão. Por quê? Porque eu toco aqui nos cultos. Eu falei: que culto? O culto de domingo, domingo de manhã, domingo de noite, terça, quinta. Eu toco. Falei: não tem mais ninguém para tocar? Ele falou: não, eu sou o tocador oficial. Falei: amém. Falei: irmão, deixa eu te falar um negócio para você. Daqui 10 anos, se você não fizer nada, você vai continuar no lava rápido. Se o dono do lava rápido não te mandar embora, porque você vai começar a perder sua habilidade de lavar rápido. E vai começar a lavar devagar. E você vai continuar tocando aqui, e sua vida não vai melhorar em nada, e o culto vai continuar. Se você parar agora, falar com o pastor: pastor, eu vou estudar.
abrir mão um pouquinho dos cultos. Daqui 10 anos o culto vai estar aqui e você vai estar melhor. E não vai aparecer gente para tocar essa viola, irmão. E se não aparecer ninguém, os irmãos que cante no gogó. Mas você não pode prejudicar a sua vida em nome do culto. Porque o pastor não deixa. Não, fale, eu tenho certeza que ele deixa. Ele está acomodado. Você está aqui, você não quer melhorar a sua vida, ele vai ficar preocupado com você? Ele ouviu. Agora, 20 anos depois, irmãos, eu vejo esse menino casado, só vejo foto dele viajando no Instagram, ganhou uma profissão, foi estudar, se preparou, fez supletivo, fez curso. Eu contribuí para ele entrar na empresa que eu trabalhava, e depois de lá ele só voou. E continua tocando violão na igreja. Olha que benção. Então, a gente tem que se preparar. Quando você vê um senhor já, puxa, estou com uma... É uma situação. Uma pessoa idosa, amém, nós vamos ajudar. Mas um menino, andando para cima e para baixo com o violão nas costas e não querendo fazer nada, vai aprender com a formiga. Preguiçoso. Tem que trabalhar, irmão. Finanças, faz parte, né? Faz parte, tá ligado. Então perceba só, o que adianta, e nós já estamos encerrando. Não, levei a ferro e fogo, hein, ao meio-dia. O que adianta nós estarmos, estou muito bem espiritualmente, né? Um poliglota. Falo 12 idiomas dos anjos. Mas as outras áreas, tudo baixo, tudo capenga. Nós precisamos estar equilibrados, né? Aí. Esse texto diz o seguinte: pois o Espírito, segunda carta de Timóteo 1:7. Na nossa versão, vamos ler nela primeiro. Diz: Deus não nos deu. Segunda carta a Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Nessa aí diz, na linguagem de hoje: pois o espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário, o espírito nos enche de poder, de amor e nos torna prudentes, moderados, equilibrados, sabendo equilibrar todas as áreas das nossas vidas. Amém? Nós não podemos ser desequilibrados, nós precisamos ser equilibrados. Amém? E Jesus falou: um homem sábio e equilibrado constrói a sua casa com uma base forte. Um homem tolo, a Bíblia chama de louco, constrói de qualquer jeito. Paulo falou: revesti-vos, porque vai chegar o dia mau. Como é que você vai estar? Não é? Então, nós precisamos estar preparados. Você entendeu algo? Amém? Vamos orar? Coloque-se em pé, por favor. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Essa palavra não é minha, mas ela é tua. Senhor, e nós te pedimos nesta manhã que o Senhor nos fortaleça e nos faça crescer pela tua palavra, Pai. Nós te agradecemos porque a tua palavra é a verdade e nós não podemos ir para outro lugar, assim como Pedro falou: para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Senhor, nós não queremos abrir mão das nossas bases, perder as nossas bases, sair de perto das nossas bases, porque nós amamos e nós escolhemos estar firmados na palavra de Deus. Que o Senhor fortaleça os nossos corações, que a tua palavra arraigada em nós seja a fortaleza para os nossos corações, que o teu Espírito Santo que habita em nós nos ajude a sermos cada vez mais firmados, fortalecidos, enraizados na tua palavra. Senhor, se algum irmão nosso, nesta manhã, que ouviu essa palavra, tem tido dificuldade, falta de equilíbrio em sua vida, nessas áreas, nós te pedimos nesta manhã que o teu Espírito Santo o ajude a encontrar o melhor caminho para ajustar esses pontos. Todos nós precisamos da tua ajuda para melhorarmos, a crescer e a equilibrarmos todas essas áreas na nossa vida. E é isso que nós te pedimos, que a tua palavra
caia nos nossos corações e encontre em nós uma terra boa e que dê fruto e frutifique em 30, a 60 e a 100 por um. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você precisar, pode se sentar. Se você precisar e você quiser que nós oremos a respeito disso, eu te convido, né? Após o culto, vem aqui e nós vamos orar. Amém? Eu estarei aqui, outros pastores também, e nós oraremos junto com você e por você sobre essa área que você está precisando. Não deixe de pedir ajuda, irmãos. Não queira fazer tudo sozinho.